Eu convido agora, de novo, o nosso especialista em relações governamentais, Azaf Gonçalves. Azaf, muitas críticas quanto a isso, porque a gente já vem falando há um tempo que talvez o nome Bolsonaro, da família Bolsonaro, tenha também um pouco de fraqueza nesse momento. Será que realmente Bolsonaro fez uma indicação certa, colocando o filho número 1, Flávio, senador que realmente é muito presente dentro do Congresso Nacional, dentro de todos os trâmites envolvendo o pai? Ou será que seria mais certeiro para votos eles tentarem, então, um nome que não tenha o sobrenome Bolsonaro? Qual é a sua análise quanto a isso? Vamos lá, né? Mais uma vez o cenário político do Brasil dando suas reviravoltas, né? Essa indicação ela tem dois lados. Do ponto de vista emocional e simbólico, Bolsonaro reforça a narrativa de continuidade do seu projeto político dentro da própria família, algo que preserva a coesão da base mais fiel. E isso é positivo. Mas do ponto de vista estratégico, a escolha é arriscada, e isso é que a gente precisa prestar bastante atenção. As pesquisas já mostram o desgaste do nome Bolsonaro fora do núcleo duro da direita, e a rejeição familiar tende a ser maior do que a de um candidato aliado, como Tarcísio de Freitas, por exemplo. Isso limita a capacidade de Flávio de dialogar com o eleitorado, né, com o eleitor moderado, que é decisivo para vencer uma eleição presidencial. Então, se Bolsonaro buscava preservar a identidade do movimento, a escolha faz sentido. Mas se o objetivo era ampliar competitividade para 2026, colocar o filho como cabeça de chapa pode acabar restringindo o alcance eleitoral da direita, porque transfere tanto capital político como todo um passivo do bolsonarismo para um único nome. Então, esse passo tem que ser tomado com muito cuidado e a gente precisa verificar direitinho qual vai ser a postura para o ano que vem. Exatamente. E a gente pode ver também, inclusive, alguns embrólios aí dentro da família, né? Eduardo Bolsonaro queria muito se candidatar, ele mesmo falava expostamente, publicamente, que ele seria o candidato indicado pelo pai. Como você analisa também essa questão familiar? Teve agora também a questão envolvendo Michele Bolsonaro, depois eles se reuniram para tentar amenizar a situação. Então, podem ter consequências ali no núcleo familiar que, claro, vão impactar na política também, né? É interessante quando a gente vai lidar com o direito de família, quando a gente vai lidar com herança, o quanto que a família se transforma por questões familiares. Na política não é diferente. Então, sem dúvida, essa disputa dentro da própria família Bolsonaro tem impacto direto na política. A gente acompanhou ao longo dos últimos meses declarações públicas de Eduardo Bolsonaro se colocando como única opção natural para 2026 e dizendo que seria o nome mais indicado pelo pai. Quando Bolsonaro escolhe o Flávio, ele desautoriza essa expectativa e cria um rearranjo dentro do próprio plano. Além disso, a gente teve episódios envolvendo a Michele Bolsonaro que chegou a gerar ruído público dentro do PRL. Isso mostra que o núcleo familiar não está totalmente coeso e alinhado para o que deve vir de projeto político para 2026. Então, esse tipo de divisão interna é sempre sensível, porque o bolsonarismo ele depende muito da imagem e coesão da própria família. Quando a gente identifica fissuras, seja entre os filhos, seja entre Michele e Bolsonaro, e isso repercute no eleitorado e pode fragilizar essa estratégia eleitoral. Então, sim, o que acontece dentro da família não fica restrito ao ambiente privado. Ele transborda para a política e influencia diretamente a capacidade da direita de se unificar em um único nome. Então, por isso que a gente vai ter que observar muito bem como é que vai ser essa postura, porque ao mesmo tempo que o bolsonarismo tem como força o sobrenome Bolsonaro, também vamos dizer assim que é o próprio veneno, porque a família em si, se ela ruir, cai junto o projeto. Qual deve ser, então, a melhor estratégia agora para o PL, para Flávio Bolsonaro, conseguir atrair aquele eleitor do Centrão, ou aquele eleitor mesmo da direita que está decepcionado com a família Bolsonaro? Essa é a pergunta do milhão, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa estrutura e no rearranjo político que a gente precisa ter, a estratégia do PL, a partir de agora, eu digo do PL, não só da família Bolsonaro, é que a partir de agora
essa estratégia ela precisa ir muito além do núcleo bolsonarista. O centrão e o eleitor de direita mais moderado só apoiam um candidato quando percebe três elementos, e isso é observado em todas as eleições: previsibilidade, governabilidade e capacidade de diálogo. Para Flávio Bolsonaro, isso significa adotar um discurso menos personalista e mais institucional, mostrando que não é apenas herdeiro do pai, mas alguém capaz de construir pontes com outras forças políticas. O Centrão, especialmente, não entra em aventura eleitoral. Ele apoia quem demonstra viabilidade e estabilidade. Também será fundamental que Flávio se distancie de conflitos internos da própria família e apresente uma agenda econômica clara, capaz de dialogar com o mercado e com o eleitor que está decepcionado com o bolsonarismo. Em resumo, para atrair o centro e a direita moderada, o PL precisa transformar o Flávio Bolsonaro em um candidato que inspire confiança institucional e não apenas fidelidade ideológica e simplesmente um herdeiro do nome Bolsonaro. É isso que o Centrão e é isso que o PL vai ter que observar e fazer. Muitos desafios, então, né, Azaf, agora para esse fim de ano e começo de ano também. Eu acho que ninguém imaginava um fim de ano aí, perto do recesso parlamentar, com tanta coisa acontecendo no Congresso e também nessa parte eleitoral. Azaf, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Seja sempre muito bem-vindo ao SBT News. Obrigado.